Eu me lembro da história de Eurípides Barçanufo, o apóstolo de Sacramento, um médium de extrema riqueza mediúnica, que em Minas Gerais, na cidade de Sacramento, viveu uma vida heróica de devoção aos seus semelhantes. E ainda muito jovem, ele que tinha o sonho de se tornar médico, quando ele consegue recursos para ir fazer a faculdade de medicina no Rio de Janeiro, no dia em que ele vai embarcar no trem, um pouco antes, a sua mãe tem um mal súbito. Ela desmaia. Ela era cometida de surtos que eles não entendiam. Ela desmaia. E então, ele que era filho dedicado a essa mãe, ele perde a passagem e fica para cuidar da mãe, como médico dela, sem ser médico. Desiste da faculdade, compra livros no estrangeiro, abre uma farmácia com remédios fitoterápicos e homeopáticos, estuda homeopatia, através de livros que ele importa, e começa a cuidar das pessoas, dedicando-se, fazendo com que a sua mãe tenha sido a sua primeira paciente, que ele cura. E a partir daí, com toda a sua capacidade mediúnica, seu devotamento aos sofredores, ele se torna uma referência, ainda mais porque tinha um potencial mediúnico maravilhoso. Contam as pessoas que conheceram, e alguns de seus biógrafos, que uma vez ele era tão assim procurado e tão odiado por certos grupos religiosos daquela região, que várias vezes atentaram contra a sua vida. E às vezes, para ele poder descansar um pouco, para ele poder ter sossego para fazer remédios de plantas, ele se isolava num sítio, numa casinha, na zona rural. E ele ficava lá, trabalhando, distante do alvoroço das pessoas que queriam falar com ele, queriam consulta, queriam remédio. Então, um belo dia, ele está lá trabalhando, e dois indivíduos, amando de gente importante, estão lá para matá-lo. Só que os caras não sabiam se o Eurípides estava lá mesmo. Então, eles chegam, já no fim da tarde, começando a ficar escurinho, e um fala para outro: deixa o revólver comigo, vai lá, bate na porta e vê se o homem está lá. Se o homem estiver lá, daí a gente ataca ele. Você dá um jeito de trazer ele para fora e eu acerto ele daqui. Tá bom, tá bom. Vai lá que eu fico atrás dessa moita, escondido olhando. Tá bom. Aí o outro saiu dali, quando ele ia bater na porta do casebre, a porta se abriu, Eurípides apareceu e disse assim: corre e dá esse remédio para o seu amigo que está na moita, que ele acabou de ser picado por uma cascavel. O outro ficou assim com o zoião arregalado. Como é que Eurípides sabia que tinha alguém escondido na moita, pronto para dar um tiro nele? E ele entrega um remédio para o comparsa. O cara, assustado, corre atrás da moita, o outro está estrebuchando, que tinha acabado de ser picado pela cascavel. E o remédio que Eurípides lhe dá salva a vida dele. Então, para vocês terem uma ideia de qual era a mediunidade que Eurípides tinha. Eurípides fazia parto sem ir no lugar onde, fisicamente, ao local onde a parturiente estava precisando dele. A moça estava num sítio distante, em momento de parir. Alguém precisava chamar um médico, não tinha médico, naqueles idos de 1910, 12, 15. Alguém pegava o cavalo, andava 30 quilômetros de cavalo para ir buscar Eurípides. Quando ele chegava, Eurípides dizia para ele: olha, leva esse remedinho aqui, ó, porque eu já fiz o parto dela
é um menino, é muito bonito, dá esse remédio que é o fortificante para ela. O pai tinha ido buscar Eurípides para fazer o parto. O Eurípides já tinha feito o parto, já tinha saído do corpo, já tinha estado lá com a moça tinha visto Eurípides. Ela, ai, que bom que meu pai trouxe o senhor em tempo. Ela nem imaginava que quem tinha estado lá para fazer o parto era o perispírito de Eurípides, que se materializou e fez o parto. E quando o pai chega de volta, está lá a criança, e ele entrega o remédio para ela. E ela fica sabendo que o pai nunca conseguiu trazer Eurípides. Quando está no fim da sua jornada, o Brasil foi acometido da gripe espanhola, trazida pelos pracinhas da Primeira Guerra Mundial, a gripe que foi o resultado de toda a violência psicológica, psíquica, que se acumulou na Europa durante o período da Primeira Guerra, fecundou em todas as linhas de frente dos exércitos. E quando os exércitos voltaram, depois que a guerra estava no fim, eles espalharam a gripe para os outros lugares onde não havia contágio. Então a gripe chegou no Brasil com os navios que traziam os sobreviventes da Primeira Guerra Mundial e começou a se espalhar. E a região de Sacramento não foi isentada dessa tragédia. Quem tinha que cuidar, onde não havia recurso para todos, onde os hospitais, que não eram muitos na época, já estavam abarrotados, onde médicos não tinham como dormir, porque tinham centenas de doentes à porta da morte, lá ia Eurípides, com a sua maletinha, sem ser médico, e com os remédios que ele fabricava, todos os doentes que ele cuidou sararam. E os biógrafos de Eurípides, se não me engano, no livro Eurípides, O Homem e a Missão, você vai encontrar esse relato. A sua secretária, que era uma moça que se dedicou, porque ela amava o Eurípides, mas ele não veio a este mundo para se unir em casamento. Ela, então, se dedicou a ser uma secretária que fazia as anotações das consultas, tudo aquilo, da organização. Ela disse para ele, o senhor está muito cansado, o senhor não dorme, o senhor não faz nada a não ser cuidar dessas pessoas, o senhor está muito esgotado. E ele estava com febre, ele não tinha dormido a noite toda, ele visitava os seus pacientes em Sacramento, ele já estava com a gripe espanhola. Ela disse, o senhor não vai mais atender essas pessoas, hoje o senhor vai tomar um banho e vai ficar de repouso. Então, quase que à força, ela tirou as ferramentas, as suas valizes. Isso, Corina Novelino, Eurípides, O Homem e a Missão. Ela tirou das suas mãos, preparou um banho quente, ele entrou na banheira para se banhar, dali foi para a cama e não saiu mais. No dia seguinte, ele está morto. Mas ele resistiu cuidando de outros até que o corpo não suportou. Então você vê, até aquele instante, ele era mais forte do que a doença que já estava dizimando. Mas ele tinha que ir embora naquele período, e então, por fim, o corpo se impôs, a sua vontade férrea, e ele desencarna na cidade de Sacramento, por causa da enfermidade que ele contraiu. Então você vê que, às vezes, o corpo pode ser afrontado pela vontade, mas às vezes não. Às vezes, o corpo se impõe em determinados problemas, em determinadas limitações, que mesmo que o espírito deseje muito, ele não consegue. O corpo não obedece o querer do espírito.